Saudações, tripulante! Samuel Fogaça aqui, trazendo mais um vídeo para você nesse momento. E hoje eu quero trazer uma abordagem bem legal aí sobre fazer o deploy do servidor MCP que a gente construiu algumas aulas passadas, né? E essa aula veio de fato de uma consultoria que eu dei para um dos nossos parceiros aqui que construímos nesse canal do YouTube. Muito legal. Ajudamos ele a desenvolver um MCP com base em uma necessidade que ele tem e surgiu a necessidade de fazer o deploy fora do painel, né, Easy Panel aqui que eu ensinei na última aula. E com base em alguns estudos que a gente procurou, um pouquinho de conhecimento aí, eu consegui desenvolver, né, uma estrutura ali para ajudar vocês hoje a de fato fazer o que? Fazer aí é, o deploy desse servidor, né, dentro do Portainer. Olha só que legal. Então, hoje vocês vão aprender a fazer o deploy aqui dentro do Portainer. Claro que eu já criei aqui, né, justamente para testar e validar, até mesmo para poder trazer aqui para vocês. E para você que não usa o Easy Panel, né, que não gostou do formato de usar ele e toda essa questão, a gente também conseguiu aqui fazer todo esse processo para você conseguir usar o Portainer e da mesma forma aí avançar nos seus projetos e nos seus servidores aí que vocês forem construindo. Beleza? Antes da gente avançar aqui para o conteúdo da aula, se você ainda não conhece, você que é pequeno, eu sei que aqui no canal tem aparecido tanto pessoas que é da linha de dev, quanto também aqueles que são aspirantes e aqueles que são empreendedores que estão aqui buscando soluções para avançar e aprimorar os seus negócios. Você que ainda não tem uma gestão eficaz do seu negócio, eu te apresento a nossa plataforma Peixe. Ela que é uma plataforma exclusiva para micros, pequenos empreendedores, né? Pequenas empresas. A gente vem construindo ela de acordo com consultoria que a gente presta em grandes empresas. Então a gente tem trazido os grandes recursos das grandes empresas, aplicado tudo em um só lugar, para que você, pequeno e médio, micro e pequeno empresário, tenha uma gestão como das grandes empresas. Tá? O legal disso é que você não precisa ter várias ferramentas para fazer a gestão da sua empresa. Você encontra tudo aqui dentro do que você precisa. Vale a pena dar uma conferida aqui, né? Temos planos acessíveis bem legal. Sem mais delongas, né? Vamos entrar aí então em consideração as informações. Então aqui eu deixei aberto só para vocês lembrarem, né, da aula 2 que a gente fez aqui dessa série de MCP e estou trazendo aqui agora como fazer o deploy, né, aqui do MCP YouTube. Fechou? Do MCP YouTube dentro do Portainer, tá? Eu não tenho costume, para você que é novo aqui, eu não tenho costume do que? De fazer cortes nos vídeos. Então, se eu estiver falando alguma coisa errada ou diferente, desconsidere o importante ao conteúdo, né? E vai ser um prazer imenso poder receber o seu comentário aqui nesse vídeo, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se você gostou, qual das duas interfaces vocês gostam de usar, se você gosta mais de usar o Easy Panel, se você usa mais o Portainer, né? Comenta aí, isso vai ser muito legal. E se você puder também curtir esse vídeo, né? É bem importante. Se não é inscrito, já aproveita aí, né? Não custa nada para você. Acredito que você vai estar ajudando a gente aí a atingir também os nossos objetivos aqui, né? Como produtor de conteúdo. Fechou, pessoal? Então, vamos lá. Como eu disponibilizei na última aula, disponibilizei o link. Vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link aqui do nosso projeto no GitHub. Tá bem simples aqui, nem coloquei um README, tá, pessoal? É mais mesmo para poder, como foi algo mais de entendimento, de conhecimento, depois eu posso fazer uma atualização ali e subir. E eu já subi com a nova atualização, com o arquivo que a gente vai precisar ter dentro do nosso escopo ali do projeto. Fechou? Além aqui dessa questão dos arquivos,
nós vamos precisar ter uma conta no Docker Hub, tá? Então, se você ainda não tem uma conta lá no Docker Hub, é bem simples de fazer, você pode até logar, porque obviamente você deve ter um GitHub, né? Então, se você tem o GitHub, é muito simples, é só vir aqui na parte de, como é que fala? Vou até abrir aqui, ó, uma guia anônima, só para vocês poderem ter noção, tá? Logo quando vocês entram aqui, ó, no hub.docker.com, né? Vocês vão se deparar aqui, é só clicar nesse botãozinho Sign Up, né? E aqui embaixo você já consegue fazer aí, ó, o cadastro, né? Diretamente com a conta do GitHub. É bem simples, é só clicar. Ou se preferir, você pode usar uma conta do Gmail aí também, você vai ter essa funcionalidade. Não necessariamente para poder subir os arquivos para cá, você precisa ter um repositório no GitHub, tá? De fato, você precisa ter aí essa conta no Docker Hub, porque é aqui que a mágica vai começar a acontecer. Por quê? Porque a gente vai criar um arquivinho dentro do nosso projeto, que se você já está usando e está baixando lá, baixou o arquivo, né, já todo criado ali, ele já vai estar com esse Docker Compose aqui, que é o arquivo. Eu não deixei para escrever aqui junto com vocês, eu acho que a dinâmica que eu vim fazendo nas outras aulas é mais legal, então eu vou explicando, né, para vocês poderem compreender melhor e entender o que cada linha dessa daqui representa, né, para ficar mais simples, né, o entendimento, e a gente não perde tanto tempo ali digitando, sendo que já está pronto aqui o arquivo. Beleza? Então, na aula passada, pessoal, a gente criou aqui, ó. Ah, tá. Uma coisa que eu esqueci de falar é que é importante, até mesmo para facilitar a vida de vocês, vocês conseguem vir aqui, ó, depois que está logado, né, aqui no Docker Hub, vocês conseguem vir aqui, ó, ao lado aqui da onde mostra a foto de perfil, né, e informações, tem esse aqui, ó, esses 6 pontinhos aqui. É só clicar aqui e daí vocês vêm aqui, ó, Docker Desktop. Quando vocês vêm aqui no Docker Desktop, ele vai aparecer uma opção ali de você fazer o download. E é importante que vocês façam o download, façam a instalação. Vai pedir sim para você reiniciar o computador, reinicie. Por quê? Porque isso vai valer a pena. Vai facilitar todo o processo para vocês poderem seguir o passo a passo que eu vou dizer aqui, tá? Automaticamente já vai ser feito o login e tudo. Então a gente vai ter aí basicamente 100% do caminho andado, né? 90% porque os outros 10 é o que a gente vai estar fazendo aqui. Fechou? Então, isso vai ser bem importante fazer todo esse processo. Feito aí, então, a instalação do Docker, né? Desktop, para vocês verem que eu tenho aqui ele instalado, ó, aqui na minha parte de desenvolvimento, ó, Docker Desktop. Fechou, pessoal? Então, feito isso, na aula passada a gente criou esse Dockerfile aqui. Lembra que a gente criou? E ele é importante por quê? Porque, de fato, ele que vai fazer o processo do build lá, né? Ele vai rodar o nosso build, ele vai fazer todo o escopo ali, vai já iniciar o nosso servidor. Ele que vai rodar ali o servidor para deixar ele funcional e operando para a gente, tá certo? Então, feito isso, né? A única diferença aqui que nos testes que eu fiz já existia algumas portas, né? Com base no como eu estou usando a mesma VPS, né? Então eu alterei as portas e exclusivamente eu vou alterar aqui de novo. Então o que eu recomendo você? Vamos deixar. Eu acredito que essas portas aqui não estejam usadas dentro da sua VPS. Então coloca ali, ó, 3840, igual eu aqui, porque daí você vai conseguir, né, ter essas informações corretas. Então aqui no Docker Compose, YML aqui, ó, que é o final da extensão desse arquivo, ele é um arquivo de fato de instalação, né, de configuração, a forma que você entender aí, para você entender. O que a gente está fazendo aqui? De fato, a gente está escrevendo que é um serviço que vai ser feito e colocado lá dentro de um container. Eu estou explicando de uma forma redundante, né, de uma forma bem explorática, aqui, bem simples, justamente para que seja uma linguagem universal aqui para que todos compreendam, tá? Então, desculpe.
Então, assim, não fiquem, as pessoas que são mais veteranas aí, né, de programação, não fiquem chateados, né, com a forma que eu estou explicando. Mas eu gosto de ser muito simples e direto. O importante é funcionar, né? O resultado que é o importante, não é o conceito técnico, tá? E também você saber o que o que está acontecendo aqui, isso é importante, tá? Então aqui a gente tem uma versão, obviamente que essa versão aqui é literal do Docker Compose ali, né? Essa parte, se eu tiver errado, né, para os veteranos aí que tem bastante conhecimento, se eu tiver errado, comenta aqui. Ó, tá errado, essa versão aí não é disso, mas de pelo menos assim, de todo o entendimento que eu consegui compreender ali, eu entendi que isso aqui é a versão do Doc Compose, tá? Essa parte de service é onde de fato a gente vai estar listando aqui os serviços e obviamente que aqui a gente só tem um, mas pode ter mais serviços aqui. Aqui embaixo eu defini o nome do serviço, né, que é esse projeto que a gente vai estar definindo. E o nome aqui que eu defini para esse serviço é MCP YouTube. Beleza? Qual que é a imagem? A imagem é a que a gente vai criar agora com base na nossa conta no Docker Hub, né? Literalmente passando aqui também a informação ali, ó. Olha só que interessante. A informação do que? Do nome que a gente vai criar. Eu vou mudar isso aqui apenas para MCP YouTube, porque eu já tenho o MCP YouTube Portainer lá. Então, vai gerar uma certa complicação. Então, para a gente poder fazer essa aula aqui legal, eu vou fazer dessa forma. Fechou? E aqui na frente, ó, nós vamos escrever assim, ó, latest, no lugar daquela versão, justamente para a gente poder definir que aqui é a latest. Então, aqui é o caminho da imagem lá dentro do Docker Hub, né? Que é o responsável ali por fazer toda a construção e é o que a gente vai usar lá dentro do Portainer, tá? As portas, então as portas que a gente vai usar é literalmente a 3840, como a gente colocou aqui ó, no Dockerfile, tá? Que é o que a gente vai expor, né? Lá a hora que for iniciar, então 3840 aqui. Nas environments, né? Nas variáveis de ambiente, a gente vai colocar também a porta que ele precisa rodar, né? A hora que tiver. Em network aqui, lembrando que toda essa estrutura aqui do Docker Compose, a gente está fazendo naquela arquitetura do Swarm, né? Eu ainda não entendo muito bem para poder explicar, eu aprendi o suficiente aqui para rodar o servidor. Então, desconsiderem se eu não estiver falando alguma coisa muito óbvia para vocês, tá? Então, o que eu aprendi foi mais mesmo para a gente poder fazer isso aqui funcionar. Então, em networks aqui eu defini um network chamado web aqui. Essa parte de deploy é onde ele vai de fato aqui fazer todo o processo que a gente precisa para o deploy. Não vou entrar muito em detalhes porque às vezes se torna até redundante, né? Mas se vocês manterem dessa forma aqui vai dar tudo certo, fechou? Na parte de network, de fato eu estou aqui chamando, né? Porque aqui eu atribuí que é web. Aqui eu estou passando de novo, né? O parâmetro aqui e estou falando que essa rede aqui a gente vai acessar de forma externa, tá? Então eu estou até aqui, ó, colocando ela como true. E lá dentro do meu swarm eu já tenho uma rede criada lá, que ela se chama aqui AcePanel, tá? Então eu apenas nomeei, né, essa rede aqui que eu acabei de especificar, eu nomeei ela para AcePanel e é dessa forma que ele vai reconhecer lá no meu swarm, tá? Feito isso aqui, pessoal, o que vai acontecer? A gente precisa agora subir e criar essa imagem, né, lá no Docker Hub. Por quê? Porque a hora que a gente for rodar aqui esse nosso amiguinho aqui, lá dentro, né, esse Docker Compose aqui, ó, depois a gente vai copiar isso aqui. A hora que a gente for rodar isso aqui, já vai estar tudo pronto. E para a gente fazer isso, nós vamos ter dois comandos, né? Dois comandos que a gente vai precisar fazer aqui, ó. Um deles é, lembrando que aqui eu estou usando o WebStorm, mas no VHSys é a mesma coisa, tá? VHSys não, perdão. VS Code. eu tô
É tanto nome que começa com V de plataforma, misericórdia, mas no VS Code, tá bom? É a mesma forma, tá? É só uma IDE que eu estou usando aqui. Então, no terminal ali, a gente vai estar usando o que? Nós vamos estar usando aqui a primeira linha de comando, que vai ser docker tag. Lembrando que você precisa ter o Docker Compose, o Doc Windows instalado, né? Docker Desktop, quer dizer, instalado, já logado, tudo certinho, tudo bonitinho para isso aqui funcionar. Fechou? E agora a gente vai criar essa tag, ó. Então a tag é literalmente essa parte aqui, ó. MCP YouTube. Então a gente vai criar lá, ó, MCP YouTube dessa forma, tá vendo? E daí a gente vai passar assim, ó. Depois que a gente criou, a gente vai passar agora o nosso nome de usuário. Samuel, como é que eu sei o meu nome de usuário? Aqui, ó. Ó, você tem o seu nome de usuário aqui, ó. Então, Agência Ebenezer, tá vendo? É só clicar lá na onde tem a parte da sua foto que você já vai visualizar aqui o seu nome de usuário. Vai passar o seu nome de usuário, então, Agência Ebenezer. Desculpa. Barra, e nós vamos passar novamente o que? O nome da tag. Então, MCP YouTube. 2 pontos agora, e nós vamos passar o que? O latest. Ó, dessa forma, igual a gente criou lá. Então, se a gente for dar um enter aqui agora, olha só, deu erro. Vamos entender aqui qual que foi o erro, né? Erro response. Tá dizendo que não existe essa imagem. Deixa eu ver se faltou alguma. Eu acho que realmente faltou um campo aqui, pessoal. Um comando. Esse aqui, ó. Faltou esse aqui, o build, ó. Então, o build aqui, ele que vai ser o responsável por criar, tá? Como é que funciona, ó? A gente vai escrever docker build -t mcp YouTube espaço ponto. Então a gente vai fazer isso e olha lá. Ele agora está fazendo o build pra gente. Olha só. Tá criando todo o processo. É isso aqui que a gente precisa fazer, ó. Ele basicamente está criando esse build, né? Com aquele nome. Aí sim a gente vai criar aquele comando da tag, tá? É importante, eu não quero cortar os erros aqui para vocês terem noção de tudo que está acontecendo, beleza? Ele está criando a imagem aqui, tá? É isso que ele está fazendo. Esse build ali é porque ele está fazendo o quê? Ele está criando a imagem. Olha só, criou. Agora sim a gente vai rodar aquele comando que a gente acabou de escrever, ó. Docker tag mcp YouTube. E daí a gente vai rodar, olha lá. Não teve o erro de novo, viu? Não teve erro. Agora, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos dar um push, né? Então, docker push, e aí a gente vai passar lá, agência Ebenezer, o nome de usuário, lembra do nome de usuário, é importantíssimo isso, tá? Barra, o nome da tag que a gente criou, qual foi o nome da tag? MCP YouTube, tá? MCP YouTube, 2 pontos, o que? Latest, que foi a tag que a gente criou. Fechou? O que a gente vai fazer? Dá Enter agora. Olha só o que vai acontecer. Ele vai começar a transferir todo o projeto lá para dentro, ó, do container. Tá vendo? Então, olha só, ele está fazendo tudo isso. Dentro do repositório, olha lá, ó. Dentro do repositório Agência Ebenezer, MCP YouTube, ó. Ele acabou de fazer isso. Montou, fez o push, já está tudo pronto. Então, esse aqui é o passo que a gente precisava fazer nesse momento. Se a gente vir aqui agora no nosso Docker Hub, vocês vão perceber agora que a gente vai ter 2 repositórios ali, ó. 2 repositórios. Olha lá. Esse aqui foi o que a gente acabou de adicionar, ó. Agência Ebenezer, MCP YouTube, ó. Tá? E se a gente clicar aqui nele, ó, para visualizar, olha lá. A gente tem aqui a versão latest que a gente acabou de criar. Fechou, pessoal? Então, feito isso aqui, tá pronto. A parte mais difícil era essa. A parte mais simples agora é o quê? Se você quiser salvar isso no seu GitHub e todo esse processo, tudo certo. É só agora dar um Ctrl+C aqui, ó, em todo esse Docker Compose.
você vai vir lá no seu portainer, feito aqui. O que eu vou fazer? Eu vou excluir esse aqui, ó, pra gente não conflitar, tá? Vou remover. E daí eu vou vir aqui, ó, Add Stack. Add Stack. Vou dar um nome para essa stack aqui, eu vou chamar ela de MCP YouTube. E nós vamos escolher aqui, ó, Build Method e o Web Editor. Eu posso também passar aqui pelo repositório e toda essa questão, porque ele já vai pegar lá automaticamente, ó, o Docker Compose e ML, né? Mas eu quero fazer por aqui pelo editor. Eu vou simplesmente colar todo aquele código aqui, dessa forma, tá? Aqui já está todo configurado. E vou vir aqui embaixo, ó, e vou dar um deploy the stack. Olha só, sucesso, deploy edge. Olha aí, para a gente validar se agora está ocorrendo tudo certo, a gente vai vir aqui em services, ó, services, lá embaixo. Se não estiver aparecendo dessa forma, é só vir aqui, ó, itens por página, colocar 100, que ele já vai vir. Lá embaixo, ó, olha só, MCP YouTube, MCP YouTube. Aqui já está, ó, o nosso serviço acontecendo, ó, MCP YouTube. E para a gente ver se está rodando na porta 3840, é só clicar aqui em Service Log, olha lá, porta 3840. Viu que simples? Agora é muito simples, para poder testar isso é só colocar aqui, ó, o endereço da sua máquina e colocar lá, ó, 3840. Se ele retornar esse JSON MCP, é porque já está pronto, seu servidor já está no ar. Agora é só você copiar isso aqui, /SSE, ó, dessa forma, ó, olha só, tá rodando aqui o servidor. Só copiar aqui, vai lá no seu N8N, laboratório, entra lá no seu N8N, ó, copia aquele endereço, né, o IP do seu servidor lá e toda essa questão, copia, loga lá no seu N8N, tá logando aqui, pronto, logado, vem aqui no seu MCP Client e cola aqui, ó, pronto. Feito isso, olha lá, já tá, a gente pode testar aqui de novo, né? Olá, quais as suas ferramentas? E ele já vai trazer para a gente ali as ferramentas que tem disponível naquele MCP Client. Olha lá, minhas ferramentas disponíveis incluem executar ações específicas e cumprimentar pessoas. Pronto, é o que tem disponível lá. Show de bola, show de bola. Ó, MCP Client, ele já trouxe, que é a tool hello que a gente tem lá no nosso servidor. Fechou, pessoal? Se isso aqui valeu um like, um comentário seu, por favor, eu vou sentir muito lisonjeado pela sua ação e honrado também, tá bom? Se valeu um dislike, não tem problema, isso me ajuda a medir se o conteúdo foi bom ou ruim, tá? Então, na descrição do vídeo eu vou estar colocando aqui os links, né? E inclusive ali colocando o link do projeto no GitHub, onde vocês vão conseguir fazer o download aí desse pequeno servidor que a gente criou, tá? Vai ter ali também o número do meu telefone, se acaso você quiser uma consultoria, né, para ajudar você a implementar a sua inteligência artificial aí sem dificuldade, tá? Se for necessário também programação e toda essa parte, a gente está à disposição para poder te atender, tá bom? Desde já, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por você ter ficado comigo até esse momento, e essa é mais uma aula aí para você. Um abraço e até a próxima.